Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de construções em madeira aqui, nós vamos entrar na parte de verificação do projeto estrutural, quais são as solicitações, os carregamentos que a gente deve considerar durante um projeto estrutural. Então, quais são os objetivos do projeto estrutural? Então, primeiramente, ele tem que garantir a segurança da estrutura. Então, ele tem que evitar o colapso, evitar que a estrutura venha à ruína. Segundo ponto importante é a garantia de um bom desempenho dessa estrutura, evitando a ocorrência de grandes deslocamentos, vibrações, danos à estrutura e seus dispositivos acessórios. Um exemplo disso aqui seria um dispositivo acessório, seria uma porta, uma janela, que está localizada na parte inferior de uma viga. Então, se eu tiver uma flexão de um elemento superior, que vai acontecer? Esse elemento que está embaixo, ele não vai abrir direito, não vai funcionar adequadamente, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta na verificação do projeto estrutural. E é claro, a gente não quer que a edificação caia, né? Então, esses são os pontos importantes dentro do projeto estrutural. Então, quais são as etapas da elaboração de um projeto estrutural? Então, a gente parte do anteprojeto ou projeto básico. O que é esse anteprojeto ou projeto básico? Onde são definidos o sistema estrutural que vai ser utilizado, os materiais, se eu vou utilizar uma madeira A ou uma madeira B, se eu vou utilizar aço, se eu vou utilizar concreto, o sistema construtivo que eu vou utilizar, se vai ser uma edificação em wood frame, um steel frame. Wood frame é aquela edificação com a parte rígida de madeira no interior e a vedação também em madeira. O steel frame seria um esqueleto rígido em aço e a parte de vedação em madeira. Se eu vou estar trabalhando com alvenaria, se eu vou estar trabalhando com uma alvenaria estrutural, enfim, todo esse processo. A partir dessa definição da demanda que o cliente vai estar passando, a gente vai entrar na parte do dimensionamento, do cálculo estrutural. Então, o que é o cálculo estrutural? É a fase onde a gente vai fazer o dimensionamento dos elementos. A gente vai verificar qual é a seção necessária para estar resistindo a um determinado carregamento na estrutura, garantindo, claro, uma segurança à estrutura e um bom desempenho, né? Uma questão de durabilidade. A partir disso, então, a gente vai fazer o detalhamento. O que é esse detalhamento? É onde a gente vai elaborar o projeto executivo, o projeto que vai para a obra, onde a gente vai colocar as especificações. Uma ligação entre duas peças de madeira, por exemplo. Ela tem que ser feita com tantos parafusos de tantos milímetros. A gente vai fazer toda essa parte de detalhamento. A madeira que tem que ser utilizada é uma madeira de pinos, uma, enfim, qualquer outro tipo de material. Então a gente vai fazer todo esse detalhamento, toda essa especificação dos componentes para estar enviando para a obra, para a execução. Então, no dimensionamento, a gente usa os chamados estados limites, métodos de estados limites. O que são esses métodos de estados limites? Basicamente, a gente trabalha com dois, estado limite último e estado limite de serviço. O estado limite último é aquele onde ocorre o esgotamento da capacidade resistente da estrutura. Então, se eu trabalhar com carregamento acima do estado limite último, existe uma grande probabilidade da estrutura não resistir à solicitação. Então, o dimensionamento da estrutura a gente faz em função do estado limite último. Nós temos também o estado limite de serviço. Então, o que é esse estado limite de serviço? Ele corresponde às exigências funcionais e de durabilidade da estrutura. Então, o que está incorporado dentro dessas exigências de funcionalidade e durabilidade? Então, aquele exemplo da porta novamente, né? Se um elemento superior vai flexionar sobre uma porta, essa porta vai começar a raspar, não vai funcionar adequadamente. É uma estrutura com vibração, então a gente não vai se sentir confortável ao permanecer em uma estrutura que apresente grandes deslocamentos, uma grande vibração. Então, começando aqui pelo método de estados limites último. Então, o que corresponde a esse estado limite último?
também é relativo à perda de equilíbrio dessa estrutura. Vamos supor que devido a um determinado carregamento, essa estrutura perdeu o equilíbrio, ou sofreu uma ruptura ou uma deformação plástica. Então aqui um exemplo seria uma viga apoiada a um pilar. E esse pilar inferior sofreu uma deformação devido a um carregamento excessivo. Então, o que, que ocorre? Com essa deformação, essa viga vai passar a não funcionar adequadamente. A distribuição dos esforços vai ficar diferente no decorrer dessa viga. Nós podemos ter a transformação dessa estrutura em um sistema hipostático. O que seria um sistema hipostático? Nesse caso aqui, vamos supor que esse pilar, a junção entre esse pilar e essa viga, ocorra através de um vínculo de apoio. Então, um sistema com, com restrição de deslocamento somente vertical. Se eu aplicar uma força inclinada ou um deslocamento horizontal, eu posso ter a perda de equilíbrio. Por quê? Porque essa estrutura vai se deslocar em relação a esse pilar. Já se eu tiver um vínculo de engastamento, vamos supor que a gente colocou uma ligação parafusada fixando esse pilar nessa viga. Opa, aqui eu já não tenho mais uma estrutura hipostática, eu tenho uma estrutura hiperestática. Tranquilo? Estabilidade por deformação é o caso do pilar, né? Então, onde o pilar tem uma flexão, ele pode estar alterando o esquema de carregamento dessa estrutura. Ou uma estabilidade dinâmica, um efeito de ressonância. Então, ressonância, geralmente a gente não faz a verificação dentro da nossa disciplina de construções em madeira. Mas, basicamente, seria um efeito onde a frequência natural dessa estrutura é atingida através de uma solicitação dinâmica. A gente tem uma coincidência entre as frequências naturais, a frequência de excitação e a frequência natural da estrutura. Então, é onde começa a ocorrer uma ressonância, uma oscilação com altas amplitudes. Uma recomendação seria pesquisar no YouTube o vídeo sobre a ponte de Tacoma, uma ponte rígida de concreto armado e aço que apresenta um comportamento ressonante que faz com que ela pareça uma ponte de borracha, certo? Então seria uma instabilidade dinâmica devido à ressonância. A verificação do estado limite último corresponde que a resistência de cálculo tem que ser maior que a solicitação de cálculo. O que é a resistência de cálculo? A resistência de cálculo a gente já viu como que a gente obtém, né? Lá quando a gente tinha os valores característicos, um FCK, resistência à compressão característica, e a gente convertia ele em um FCD a partir de coeficiente de redução, a gente aplicava uma redução na resistência desse elemento, nós encontrávamos a resistência de cálculo, seja tração, compressão ou cisalhamento. E esse valor resistente, para atender o estado limite último, ele tem que ser então maior que a solicitação de cálculo, certo? Já no estado limite de serviço, os parâmetros que a gente costuma verificar são os parâmetros de deslocamento excessivo, que afetam a utilização da construção ou de seus aspectos estéticos. O exemplo, então, daquela viga com alto valor de deformação central. Então, a pessoa não vai se sentir confortável, não vai se sentir segura de permanecer aqui na parte inferior dessa viga, certo? Outro quesito também relativo ao deslocamento seria o da porta novamente, né? Então vai prejudicar a durabilidade. Aí a gente tem uma janela de vidro aqui embaixo e essa estrutura apresente essa grande deformação. O que vai acontecer? Provavelmente vai acabar afetando esse elemento de vidro na parte inferior. Que aí entra nessa parte de danos não estruturais da construção em decorrência da deformação, né? E, claro, também problemas relativos à vibração. Então, a vibração excessiva. A pessoa não vai se sentir confortável em estar em uma estrutura que não tem a rigidez suficiente, que a medida que é solicitada por um carregamento dinâmico apresente
um alto valor de vibração, ou uma ponte, por exemplo. Você está transitando sobre uma ponte, e quando começa a passar caminhões nessa ponte, essa ponte começa a vibrar, certo? Você não vai se sentir confortável em estar passando com o carro sobre essa ponte. Então, a verificação quanto ao estado limite de serviço é bem similar à verificação do estado limite último. A diferença é que aqui a gente vai definir um limite específico, a partir do qual a gente não vai aceitar essa verificação se torna inválida, né? Então, quando a gente está falando de deformação, nós temos uma tabela normativa que estabelece qual é o limite de deformação excessiva em virtude do comprimento dessa peça estrutural. Então, esse limite tem que ser maior que a deflexão que está ocorrendo na estrutura. Então, eu posso ter uma deflexão específica na estrutura que não atinja a deflexão limite. Tranquilo? Então, para a gente fazer essas verificações do estado limite último e estado limite de serviço, primeiramente a gente precisa fazer uma composição das ações, uma combinação dos carregamentos. O que seriam esses carregamentos? Basicamente, nós temos três tipos de combinação. Nós temos as ações, três tipos de ações, né? Temos as ações permanentes, as ações variáveis e as ações excepcionais. Então, o que são as ações permanentes? São as ações, ou melhor, dentro das ações permanentes, nós temos dois tipos de ações. Temos as ações permanentes diretas e as permanentes indiretas. Ação permanente direta são carregamentos ou solicitações que vão estar afetando diretamente o elemento estrutural. Então, um exemplo aqui de uma ação permanente direta é o peso próprio desse elemento de construção, certo? Imagine que a gente está falando de um pilar. Então, esse pilar ele tem um carregamento específico. Então, se a gente considerar lá na base do pilar, essa base tem que ser resistente o suficiente para resistir ao peso próprio mais o peso da estrutura que está descarregando sobre esse pilar. Então, aqui seria outro exemplo. O peso de uma cobertura que está atuando sobre esse pilar, certo? Além dos elementos construtivos. Já as ações permanentes e indiretas não são tão comumente aplicadas na nossa disciplina, mas é interessante que a gente saiba. Um exemplo seria um esforço de proteção, muito comum em elementos de concreto armado, geralmente pontes, que permitem a construção em grandes vãos. Um recalque, uma retração dos materiais. O que seria esse recalque? Seria um rebaixamento, um afundamento de um dos pilares de apoio devido a um problema de fundação. Uma retração, uma perda de água desse elemento, onde a gente tem uma redução na seção transversal devido a essa perda de água. Enfim, tem uma série de fatores que podem ser considerados ações permanentes e indiretas. E nós temos também as ações variáveis. O que são essas ações variáveis? Nós temos como definição das ações variáveis ações com probabilidade de ocorrência suficientemente grande para que eles sejam obrigatoriamente considerados no projeto de uma estrutura. Então, dentro dessas ações variáveis, nós temos as ações variáveis diretas e as ações variáveis indiretas. Então, dentro dessas ações diretas, nós temos as nossas cargas verticais. O que seriam essas cargas verticais? Então, como ações variáveis de cargas verticais, nós podemos ter uma pessoa transitando sobre um elemento estrutural, sobre um piso de uma edificação, sobre uma ponte, certo? Mobiliário, peso de um guarda-roupa, por exemplo, de uma estante de livros. Se a gente estiver verificando uma garagem, peso de um veículo, um depósito, peso dos materiais que a gente está armazenando, cargas móveis, vento, água retida, enfim, uma série de fatores, né? E nas ações variáveis indiretas, nós podemos ter uma variação de temperatura, uma ação de vibração, um evento sísmico,
Vamos supor que a gente está falando de uma ponte e vem um veículo e acabe se chocando com um dos pilares dessa ponte. Então é uma ação indireta. Ou dois veículos que acabem colidindo na parte superior dessa ponte. Eles vão estar causando efeitos dinâmicos nessa estrutura. Né? E as ações excepcionais, no projeto de estruturas, são consideradas ações com uma baixa probabilidade de ocorrência, né? Então, sujeitas a ações excepcionais de carregamento, cujos efeitos não possam ser controlados por outros meios, devem ser consideradas ações excepcionais, com valores definidos em cada caso particular por normas específicas, seja elas explosões, choque de veículo ou eventos sísmicos excepcionais. Né? Então, a norma que regimenta as ações de segurança nas estruturas é a nossa NBR 8681. Então, o que corresponde a isso? Ela vai fixar os critérios de segurança no contexto do método dos estados limites que a gente vai precisar adotar nos nossos projetos estruturais, seja eles de qualquer origem. Né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer nessa verificação? Lá na parte que a gente viu das propriedades da madeira, a gente verificou como determinar os valores de FCD, FTD e FVD. O que são esses valores? São as nossas resistências de cálculo, certo? Sempre que tiver o valor D, quer dizer que é um valor de cálculo. Então, nesse caso, a gente vai fazer basicamente um processo similar na questão das solicitações. Como assim? Nós temos as solicitações específicas das estruturas e nós vamos aplicar coeficientes de majoração. Lá quando a gente via as resistências, nós aplicávamos coeficientes de minoração, nós reduzíamos a resistência dessa estrutura, certo? Aqui na questão das ações, nós vamos aplicar coeficientes, em sua grande maioria, de majoração. Nós vamos majorar o carregamento atuante na estrutura para a gente ter uma margem de segurança. Então, os coeficientes que a gente vai estar utilizando são os coeficientes γF. O nosso coeficiente γF é composto por γF1, γF2 e γF3. Então, o coeficiente γF1 ele leva em consideração a variabilidade das ações. Então, por quanto tempo essa ação vai estar atuante na estrutura? Vai atuar durante toda a vida útil da estrutura. Vai atuar durante 6 meses? Enfim, ele leva em conta essa variabilidade, período de duração desse carregamento. O coeficiente γF2 ele já leva em consideração a simultaneidade dessas ações. Então, qual a probabilidade de uma ocorrência simultânea de dois carregamentos? Vamos supor a parte de carregamento variável, que é onde a gente incide esses valores de γF2. Qual a probabilidade de eu ter um vento atuante simultaneamente a um carregamento específico numa estrutura? Um vento, uma ponte, por exemplo. A gente tem um vento associado ao peso de uma carreta passando sobre essa estrutura. Então a gente leva em conta essa simultaneidade. Ou a probabilidade de a gente ter duas, três carretas atuando simultâneas sobre uma ponte. Então tudo isso é levado em consideração na hora da elaboração do projeto de estruturas. E o coeficiente γF3, ele considera os possíveis erros de avaliação das ações, sejam relativos a problemas construtivos, deficiência no método de cálculo empregado, por exemplo, uma falta de dado de sondagem, vamos supor que não foi feita uma sondagem correta do solo, onde a gente vai estar projetando a edificação, e devido ao carregamento ele pode estar ocorrendo algum recalque, né? Então esse γF3 leva em consideração esses fatores também. Então basicamente a gente pode fazer uma parcela simplificada de γF, onde inicialmente a gente considera γF1 que multiplica γF3 e posteriormente a gente multiplica isso por γF2, que seria relativo a um valor de psi.
Esses valores aqui são todos tabelados, tranquilo? Então aqui a gente pode fazer uma outra nomenclatura para esses valores de gama F. Vamos supor que a gente está trabalhando com um carregamento permanente. Então aqui a gente atribui para carregamento permanente o valor de gama G, certo? Então sempre que tiver um gama G ou um carregamento permanente, a gente precisa saber que o coeficiente de ponderação vai ser o gama G. Gama Q vai ser relativo às ações variáveis. E o gama epsilon, que é um coeficiente para deformações impostas, certo? Seja um recalque em um determinado ponto da estrutura, uma variação diferencial de temperatura também, seria uma deformação imposta, tranquilo? Mas basicamente a gente vai trabalhar na disciplina com gama G e gama Q. Gama G para ações permanentes e gama Q para ações variáveis. Então, aqui vamos começar pelas combinações no estado limite último. Então, o que é essas combinações de estado limite último? São referentes às ações decorrentes do uso previsto da estrutura, isso para situações de combinações normais. Nós temos as combinações especiais ou de construção e combinações excepcionais. Então, nas combinações normais, nós temos que a nossa solicitação de cálculo vai ser um somatório do coeficiente de ponderação das ações permanentes, multiplicando essas ações permanentes, mais um coeficiente de ponderação relativo à ação variável principal, mais um somatório das ações variáveis secundárias, multiplicando por seus respectivos coeficientes γQ e ψ0, onde o ψ0 leva em conta a probabilidade de ação simultânea. Para combinações especiais, nós temos uma situação bem similar, né? Então aqui, ação permanente multiplicada pelo γg mais γQ1 vezes FQ1. Isso significa que a gente vai fazer combinações. Vamos supor que a gente tenha 3 carregamentos variáveis. Então, cada combinação a gente vai adotar como variável principal um desses 3 carregamentos. E as demais ações serão as variáveis secundárias. Com isso, a gente consegue observar qual vai ser o caso mais crítico, o caso onde eu vou apresentar o maior carregamento nessa estrutura. Tranquilo? Isso tanto para combinações normais quanto para combinações especiais ou de construção. Já para as combinações excepcionais, nós temos uma diferença. Por quê? Porque eu vou utilizar os coeficientes de ponderação apenas no carregamento permanente e nas variáveis secundárias. Por quê? Porque em relação à combinação excepcional, nós temos uma probabilidade muito baixa de ocorrência na estrutura. Então, eu não preciso majorar esse carregamento. Da mesma forma que o coeficiente de ação simultânea ψ2, ele passa a ser um coeficiente, ao invés de a gente utilizar o coeficiente ψ0, a gente passa a utilizar um coeficiente ψ2 com um valor um tanto quanto mais brando, uma probabilidade menor de ocorrência simultânea das ações. Tranquilo? Então, relembrando, os valores são tabelados, certo? Então, para todas as combinações permanentes, as ações permanentes FG e ações variáveis FQ são majoradas pelos seus coeficientes respectivos, γg e γq. Então, para cada combinação, uma ação variável é denominada como ação variável principal e as demais são multiplicadas pelo fator de redução, não ψ0, né? A combinação excepcional, a ação principal será a ação excepcional sem majoração. As combinações especiais, então ψ0 é substituído por ψ2 se FQ1 apresentar um tempo de duração muito pequeno. As ações variáveis são consideradas apenas as parcelas que produzem efeitos desfavoráveis à segurança, sejam eles positivos ou negativos. Então, a NBR 7190 orienta que as combinações normais devem ser consideradas como carregamentos de
longa duração. Então, dessa forma, a resistência de projeto deve ser calculada considerando um carregamento de longa duração. Então, o que isso aqui quer dizer? Nós podemos ter dois tipos de solicitações. Nós temos as solicitações favoráveis e desfavoráveis. O que seriam essas solicitações favoráveis? Seriam ações com sentido contrário à ação gravitacional. Por quê? Porque ela estaria retirando peso dessa estrutura. Um exemplo seria um vento de sucção. Esse vento aqui passa em alta velocidade e acaba succionando essa estrutura para cima. Então estaria com um sentido contrário à ação gravitacional. E as situações desfavoráveis, elas estão carregando essa estrutura no sentido gravitacional, certo? Cada situação deve ser considerada à parte, né? Então, ora vou ter uma solicitação favorável, ora desfavorável. Então, devido a essas observações, é possível reduzir os valores das ações de carga de curta duração, seja ela de vento, quando essa variável for considerada como variável principal. Então, o que isso quer dizer? Sempre que eu tiver um vento como uma ação variável principal, eu posso aplicar um coeficiente de redução de 0,75. Por quê? Porque geralmente ele está atuando por um curto período de tempo sobre essa estrutura. Então, sempre que o vento for a ação variável principal, a FQ1, eu preciso multiplicar por 0,75. Tranquilo? Isso tanto nas ações favoráveis quanto desfavoráveis. No exemplo vai ficar um pouco mais clara essa parte. Então aqui nós temos as nossas tabelinhas de coeficientes de majoração. Então para combinações permanentes, para as ações permanentes, o nosso coeficiente de ponderação vai ser de 1,3 para situações desfavoráveis e 0,9 para situações favoráveis. Ações variáveis, nosso coeficiente vai ser sempre 1,4, seja para situações favoráveis ou desfavoráveis. Isso para combinações normais, certo? Nos exemplos a gente vai avaliando cada caso. O mesmo vale para construções especiais ou de construção, de 1,2 para ação desfavorável e 0,9 para ação favorável. Se a gente estiver falando de elemento industrializado, diferente dos elementos naturais, nós temos coeficientes de ponderação menores. Por quê? Porque eu consigo garantir a uniformidade das propriedades. Eu tenho propriedades mais precisas. Beleza? E aqui o nosso coeficiente ψ0, ψ1 e ψ2. Então, o que a gente vai utilizar? O que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar que tipo de carregamento que nós temos atuante e qual é a destinação desse elemento estrutural. Vamos supor uma carga acidental no edifício. Então, nós temos algumas solicitações, algumas situações. Vamos supor que a gente está dimensionando uma biblioteca ou um arquivo. Enfim, o nosso coeficiente ψ0 é de 0,8. Por quê? Porque ele considera a simultaneidade das ações. A biblioteca, por exemplo, eu sempre vou ter um carregamento atuante, carregamento do peso dos livros. Né? Então, tem uma alta probabilidade de ocorrência simultânea dos carregamentos. Já se a gente está fazendo, por exemplo, um dormitório, então a gente já não tem uma predominância de pesos e equipamentos fixos, não tem uma elevada concentração de pesos, nem uma elevada concentração de pessoas. Então, o coeficiente ψ0 de ponderação já passa a ser menor. Tranquilo? Pontes de pedestres. Então, cada tipo de efeito ou carregamento, nós temos os respectivos valores de ψ0, ψ1 e ψ2. Tranquilo?